Farol abandonado, onde guardas enlouqueciam. Essas palavras ecoam na minha mente como um sussurro sinistro, levando-me de volta ao caso que mudou para sempre a pequena cidade de São Pedro. Localizada no interior do Brasil, São Pedro era um lugar tranquilo, onde todos se conheciam e as portas das casas nunca eram trancadas. Mas em 1995, um evento terrível irrompeu na cidade, deixando um rastro de morte, loucura e mistério. A história começa no Farol abandonado, uma estrutura antiga e imponente que se erguia no alto de uma colina sobre a cidade. O farol fora construído no início do século XX para guiar os navios que navegavam pelo rio próximo, mas com o passar dos anos, havia sido abandonado, transformando-se em um local de exploração para os mais corajosos. Os guardas que o vigiavam eram os únicos que ainda se aventuravam por suas escadarias rangentes e salas escuras. O guarda mais antigo era o Sr. Antônio, um homem de 55 anos, casado e pai de 2 filhos. Ele era uma figura respeitada na cidade, conhecido por sua seriedade e dedicação ao trabalho. No entanto, nos últimos meses, Antônio havia começado a mudar. Seus colegas de trabalho notaram que ele estava cada vez mais nervoso e irritado, e sua esposa, Dona Maria, relatou que ele estava tendo pesadelos terríveis. Ele acordava no meio da noite, suando frio, com olhos arregalados de terror, disse Dona Maria em uma entrevista. Ele nunca me contou o que era, mas eu sabia que algo estava errado. No dia 15 de março de 1995, Antônio não apareceu para o trabalho. Seus colegas o procuraram em toda a cidade, mas ele não foi encontrado. A polícia foi chamada e uma busca foi iniciada. 2 dias depois, o corpo de Antônio foi encontrado no farol abandonado com um tiro na cabeça. A investigação que se seguiu foi liderada pelo detetive Oliveira, um homem experiente e astuto, com uma reputação de resolver casos difíceis. Ele começou a interrogar os colegas de trabalho de Antônio e sua família, procurando por pistas. Mas, quanto mais investigava, mais confuso ficava. Não havia sinais de arrombamento ou luta, disse o detetive Oliveira. O corpo de Antônio estava sentado em uma cadeira, com as mãos sobre os joelhos, como se estivesse esperando por algo. A polícia encontrou uma carta no bolso de Antônio, escrita em seu próprio sangue. A carta era um mistério, com frases desconexas e símbolos estranhos. O detetive Oliveira acreditava que a carta era um indício de que Antônio estava envolvido em algo sinistro, mas não sabia o que. A cidade de São Pedro estava em choque. Ninguém podia entender por que Antônio, um homem respeitado e dedicado, teria se matado de uma forma tão brutal. A família de Antônio estava devastada e a esposa dele, Dona Maria, estava determinada a descobrir a verdade. Eu sei que meu marido não era louco, disse Dona Maria. Ele estava investigando algo e isso o levou à morte. A investigação continuou, com a polícia procurando por pistas em toda a cidade. Eles descobriram que Antônio havia estado investigando uma série de incidentes estranhos no farol abandonado. Havia relatos de luzes vistas à noite e alguns diziam ter ouvido vozes. Eu estava lá uma noite e ouvi um barulho estranho, disse um dos colegas de trabalho de Antônio.
Parecia uma risada, mas não era humana. A polícia começou a suspeitar que o farol abandonado era o centro de uma seita satânica e que Antônio havia descoberto algo que o levou em morte. Eles encontraram evidências de rituais e símbolos satânicos no farol e começaram a prender suspeitos. Mas, quanto mais a investigação avançava, mais complexa se tornava. A polícia descobriu que Antônio havia estado em contato com um grupo de pessoas que alegavam ter visto coisas estranhas no farol. Eles contaram histórias de criaturas sombrias e vozes que vinham do nada. Eu vi uma coisa preta e alta, com olhos vermelhos, disse uma das testemunhas. Ela estava me chamando, me dizendo para vir para o farol. A investigação estava se tornando um labirinto de mistérios e teorias da conspiração. A polícia estava perdida e a cidade de São Pedro estava em pânico. E então, no dia 15 de abril de 1995, a polícia recebeu uma ligação anônima. A voz do outro lado da linha disse que o responsável pela morte de Antônio estava escondido no farol abandonado. A polícia cercou o farol e, após uma busca intensa, encontraram um homem escondido em uma das salas. Ele se identificou como o responsável pela morte de Antônio e confessou ter sido parte de uma seita satânica. Eu fui ordenado matar Antônio, disse o homem. Ele estava se aproximando demais da verdade. A cidade de São Pedro estava aliviada, mas a investigação ainda não havia terminado. A polícia precisava saber mais sobre a seita satânica e o que havia levado Antônio à morte. A investigação continuou por meses, com a polícia descobrindo mais sobre a seita e seus membros. Eles encontraram evidências de rituais e sacrifícios e prenderam vários suspeitos. Mas, mesmo com a prisão dos responsáveis, a cidade de São Pedro nunca mais foi a mesma. O farol abandonado foi demolido e a memória de Antônio foi lembrada como um herói que havia dado sua vida para proteger a cidade. A história do farol abandonado é um lembrete de que, às vezes, a verdade é mais terrível do que a imaginação. E que, em alguns casos, a loucura pode ser a única explicação para os atos humanos. E agora, você pode se perguntar: o que realmente aconteceu no farol abandonado? A seita satânica foi responsável pela morte de Antônio. Ou havia algo mais sinistro em jogo? A resposta pode estar escondida nas sombras da história, esperando para ser descoberta. Mas uma coisa é certa: o farol abandonado de São Pedro é um lugar onde a loucura e a morte se encontram, e onde a verdade é um mistério que pode nunca ser resolvido.